Graça e paz a todos. Por que não há curas de enfermidades como antigamente havia? Por que as pessoas não expulsam mais os demônios com tanta facilidade como antigamente eram expulsos? Como, por exemplo, os discípulos expulsavam, como Jesus expulsava. Mateus capítulo 10, versículo 1 diz: E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo o mal. Então, se Deus nos deu autoridade para curar, por que não curamos mais? Por que não expulsamos mais os demônios? A própria palavra de Deus explica sobre isso. Para entender o motivo dessa falta de curas, para entender o motivo de tantas enfermidades, de tantas mortes hoje em dia, precisamos ir para o livro de Mateus, capítulo 17, versículo 14 até o 20. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos expulsá-lo? E disse-lhe Jesus: Por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Então agora nós entendemos o motivo de tantas mortes, de tantas coisas ruins, e ninguém poder fazer nada pela sua falta de fé. Não é porque estamos numa geração incrédula e perversa que vamos ser incrédulos e perversos como a geração. Então Jesus nos disse que poderíamos até mesmo mover montanhas com a fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda. Mas tem muitas pessoas que dizem que têm fé, mesmo que pequena, e não conseguem mover nenhuma mosca, tem algo errado. Talvez a explicação para essa falta de fé seja o medo. Medo de fazer aquilo que o cérebro, de fazer além do que o cérebro já está acostumado a fazer. Isso significa que a pessoa ela está se escorando e está investindo mais fé nas lógicas do mundo do que nas lógicas de Deus. E a palavra de Deus diz que nós não devemos nos misturar com o mundo. Não podemos nos limitar ao que o mundo nos diz, porque o mundo não tem fé. A nossa fé, ela precisa ser além daquilo que o mundo pensa, porque essa é a fé. O significado de fé é acreditar naquilo que não vemos, naquilo que nós não ouvimos, naquilo que está totalmente além do que o mundo é capaz de pensar ou imaginar. Esta é a fé. Podemos ter uma fé muito pequena, mas se nós não tivermos dúvidas que o além e o impossível pode acontecer, que a enfermidade ou doença grave, incurável, pode ser curada, que o morto pode ressuscitar e que os demônios podem ser expulsos de alguém, com certeza isso vai se cumprir. Mesmo que a nossa fé seja pequena, se não tivermos dúvidas que montanhas podem se mover, a montanha vai se mover, porque Jesus disse isso na sua palavra. E desde quando Jesus mente como homem? Já alguns têm até uma fé gigantesca, nenhuma dúvida, mas não oram e não jejuam, já que há castas de demônios que só se expulsam com jejum e oração. Mateus capítulo 17, versículo 21. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Então, 3 elementos que precisamos ter para todo tipo de problema ser resolvido: enfermidades, demônios, castas, etc.
jejum, oração e fé. Não podemos ter uma pequena fé e uma pequena fé duvidosa. Se tivermos uma pequena fé, precisa ser uma fé firme que se mantenha de pé dentro de nós. Isso porque muitas das vezes nós sentimos medo, mas esse medo ele é um mecanismo de defesa do cérebro para nos livrar daquilo que é mal, para nos defendermos. Mas como nós vamos nos defender de algo que nós estamos fazendo de bom? Então tem alguma coisa errada dentro de nós. Precisamos ligar-nos mais no céu do que no mundo. E aqui estarei encerrando este vídeo. Muito obrigado pela sua audiência e por ter assistido este vídeo até aqui, para entender os 3 pontos, os pilares principais para se curar, para expulsar, para ressuscitar mortos. Tudo é possível para aquele que crê. Então, temos que crer. Não sejamos incrédulos, mas tenhamos fé. Até o próximo vídeo.